Capítulo 10. Regulamentação complementar. A. Gravidade das irregularidades. Nadab e Abiú. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensório. Puseram neles fogo, sobre o qual colocaram incenso, e apresentaram perante Yahvé um fogo irregular, o que não lhes havia sido determinado. Saiu então de diante de Yahvé uma chama que os devorou, e pereceram na presença de Yahvé. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que Yahvé declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim mostram a minha santidade, e diante de todo o povo mostram a minha glória. Arão permaneceu calado. B. Retirada dos corpos. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: Aproximai-vos e levai vossos irmãos para longe do santuário, para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os levaram nas suas próprias túnicas, para fora do acampamento, conforme Moisés havia dito. C. Regras especiais de luto para os sacerdotes. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos, e não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. É contra toda a comunidade que ele está irritado. E, portanto, toda a casa de Israel deverá chorar vossos irmãos, vítimas do fogo de Yahvé. Não deixeis a entrada da tenda da reunião, para que não morrais, visto que tendes em vós o óleo da unção de Yahvé. E eles obedeceram às palavras de Moisés. D. Proibição do uso de vinho. Yahvé falou a Arão e disse: Quando vierdes à tenda da reunião, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada. Isto para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isto sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos israelitas todos os preceitos que Yahvé estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. A parte dos sacerdotes nas oferendas. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: Tomai a oblação que resta das oferendas queimadas a Yahvé. Comei-a sem fermento, junto do altar, pois é coisa santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para teus filhos das oferendas queimadas a Yahvé. Assim, pois, me foi ordenado. O peito de apresentação e a coxa de tributo, comê-los-eis em um lugar puro, tu, teus filhos e tuas filhas contigo. É a parte estabelecida para ti e teus filhos. Aquela que te é dada dos sacrifícios de comunhão dos israelitas. A coxa de tributo e o peito de apresentação, que acompanha as gorduras queimadas, te pertencem, a ti e teus filhos contigo. Depois de terem sido oferecidos em gesto de apresentação diante de Yahvé, isto em vista da lei perpétua, conforme Yahvé ordenou. F. Regra especial referente ao sacrifício pelo pecado. Moisés inquiriu diligentemente a respeito do bode oferecido em sacrifício pelo pecado, e eis que tinha sido queimado. Irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Arão, porque disse ele: Não comeste a vítima no lugar sagrado? Pois é coisa santíssima que vos foi dada para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante de Yahvé. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devieis comer a carne conforme ordenei. Arão disse a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante de Yahvé. Como me aconteceu se eu tivesse comido hoje da vítima do pecado, seria isso agradável a Yahvé? Moisés ouviu isso e lhe pareceu razoável. 3. Regras referentes ao puro e ao impuro.
capítulo 11. Animais puros e impuros. Animais terrestres. Yahvé falou a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Falai aos israelitas e dizei-lhes: Estes são os quadrúpedes que podeis comer, dentre todos os animais terrestres. Todo animal que tem o casco fendido, partido em duas unhas, e que rumina, podereis comê-lo. São as seguintes as espécies que não podereis comer, dentre aqueles que ruminam ou que têm casco fendido. Tereis como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. B. Animais aquáticos. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas e vive na água dos mares e nos rios, podereis comer. Mas tudo que não tem barbatanas e escamas nos mares ou nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, tê-los-eis como imundos. Serão para vós imundos. Não comereis a sua carne de modo algum, e abominareis os seus cadáveres. Tudo que vive na água sem ter barbatanas e escamas será para vós imundo. C. Aves. Dentre as aves tereis por imundas a que não se comerão, pois são imundas as seguintes: o abutre, o guipacto, o chofrango, a milhafre negro, as diferentes espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e os diferentes espécimes de gavião, o mocho, o alcatraz, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, a cegonha e as diferentes espécies de garça, e polpa, a polpa e o morcego. D. Insetos alados. Todos os insetos alados que caminham sobre 4 pés serão para vós imundos. De todos os insetos alados que caminham sobre 4 pés, não podereis comer, a não ser os seguintes: aqueles que têm patas, além dos pés, para saltarem sobre a terra. Dentre eles podereis comer os seguintes: as diferentes espécies de locustídeos, de gafanhotos, de acrídeos e de grilos. Contudo, todos os insetos alados de 4 pés, tê-los-eis como imundos. O contato com animais impuros. Contraireis impureza deles. Todo aqueles que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não ruminam, considerá-los-ei impuros. Todos aqueles que o tocar ficará impuro. Todos os animais de 4 patas, que caminham sobre a planta dos pés, serão para vós impuros. Todos aqueles que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. E a todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Eles são impuros para vós. E animais que vivem na terra. Dentre os animais que rastejam pela terra, são os seguintes os que considerarei impuros: a topeira, o rato, as diferentes espécies de lagartos, geco, crocodilo da terra, lagarto, lagarto da areia e camaleão. Outras regras sobre os contatos impuros. Dentre todos os répteis, estes são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar quando estiverem mortos ficará impuro até a tarde. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, se torna impuro. Todo tecido de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer tecido, será lavado em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro.
Todo vaso de argila no qual cair um deles será quebrado, e seu conteúdo é impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com água, e toda bebida que se bebe será impura, qualquer que seja o recipiente. Tudo aquilo sobre o que cair um de seus cadáveres será impuro. Forno e estufa serão destruídos, pois se tornaram impuros e serão impuros para vós. Contudo, fontes, cisternas e lagos permanecerão puros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá puro. Porém, se o grão for umedecido com água e um de seus cadáveres cair sobre ele, tê-los-eis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer de sua carne deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Quem transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Considerações doutrinais. Todo réptil que anda de rastro sobre a terra é imundo, não se comerá. Tudo que se arrasta sobre o ventre, tudo que caminha sobre 4 ou mais patas, enfim, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, não comereis deles, pois são imundos. Não vos tomeis vós mesmos imundos com todos esses répteis que andam de rastro. Não vos contamineis com eles, e não sejais contaminados por eles. Pois sou eu, Yahvé, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Conclusão. Essa é a lei referente aos animais, às aves, a todos os viventes que se movem na água e todo ser que rasteja sobre a terra. Tem por finalidade separar o puro e o impuro, os animais que se podem comer e aqueles que não se deve comer. Capítulo 12. Purificação da mulher depois do parto. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião de impureza das suas regras. No 8º dia, circuncidar-se-á o prepúcio do menino, e durante 33 dias ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma consagrada, e não irá ao santuário até que se cumpra o tempo de sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante suas regras, e ficará mais 66 dias purificando-se de seu sangue. Quando tiver cumprido o período de sua purificação, quer seja por um menino, quer seja por uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Yahvé, realizará por ela o rito da expiação, e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei referente à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver possibilidade de conseguir a soma necessária para um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela o rito da expiação, e ela ficará purificada. Vamos dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima.